Agora nós vamos à palavra de Deus com muita atenção e muita reverência. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. E o título dessa mensagem é Alimentando-se da Palavra. Mateus 25, do versículo 1 até o versículo 13. Onde falamos aqui uma passagem bastante conhecida, mas que tem várias aplicações. A primeira delas mostra a respeito da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, num dia em que nós não esperamos, entre aspas, nós não sabemos o dia, mas esperamos que sim, que isso aconteça, temos essa certeza que vai acontecer, mas não sabemos o dia e nem a hora. O principal é estarmos preparados para esse dia, porque além do arrebatamento, para nós também, para muitos, o arrebatamento aconteceu, a espera do arrebatamento aconteceu com a morte física. Então, para esses, o arrebatamento já aconteceu de forma diferente, porque a palavra diz na Bíblia que os mortos ressuscitarão primeiro, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Ele vem até as nuvens e dará ordem para que os mortos, ele mesmo dará ordem para que os mortos subam da sua sepultura, tenham o seu corpo físico novamente e subir aos céus com suas vestes totalmente brancas, mais do que brancas, totalmente transformadas. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles até as nuvens, e também teremos nossas vestes totalmente transformadas. Mas a palavra que eu trago hoje, ela não tem a ver com o arrebatamento. Nós vamos ler a palavra. Evangelho de João, capítulo 25, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas, suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Porque as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Repetindo aqui o versículo 11. E depois também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que significa nessa passagem que existiam 10 mulheres, podem ser nos dias de hoje 10 homens, simbolizando um grupo de pessoas, um grupo de irmãos das igrejas evangélicas que estão há tanto tempo na igreja. E se você perguntar para cada um se elas têm certeza da sua salvação, algumas vão dizer que não, mas estão sempre na igreja. Raramente faltam aos cultos, participam de eventos e de todas as atividades da igreja, às vezes mais do que outras. Mas o que Deus me mostrou através dessa palavra em relação ao azeite espiritual
para que possamos chegar até aquele dia em que o Senhor Jesus há de buscar a sua igreja, ou pela morte física, porque nenhum de nós está livre de morrermos. Certamente você vai se lembrar de muitos irmãos que não estão mais no nosso meio, que faleceram, que morreram, e esses já estão com o Senhor. Mas se nós levarmos em consideração aos que estão vivos, poderemos perguntar: como anda a sua fé? Você tem conseguido frequentar a igreja, congregar? Será que você tem tido azeite suficiente, ou tem azeite suficiente para chegar até aquele dia? Como disse aqui no versículo 6: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Aqui mostra claramente dois tipos de pessoas da igreja. Aqui nessa parábola, onde mostra que tem 5 virgens, 10 virgens, aliás, 5 delas prudentes e 5 delas chamadas de loucas. 5 delas estavam preparadas para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, mas 5 delas perderam o azeite quando estavam chegando próximo de conquistar a sua grande e maior vitória, que é alcançar o céu através do arrebatamento da igreja. E nós devemos estar preparados, porque todos nós podemos passar pela morte. E também temos que estar preparados para a morte, porque a morte para nós significa o fim desse mundo, da passagem aqui na terra, porque somos peregrinos, e o início da vida eterna com o Senhor Jesus. Mas também significa que, quando a morte chega, encerra-se a oportunidade de melhorar as nossas vidas espirituais. Mostra claramente uma classe de pessoas que tem ouvido a palavra de Deus, e toda vez que Deus fala, porque Deus sempre fala em todos os cultos, não fala somente num, como alguns dizem: hoje Deus falou comigo. E no culto passado Deus falou? E a pessoa pode ficar pensando, ou pode dizer: não, Deus não falou comigo no culto passado. Mas nós sabemos que Deus fala em todos os cultos. Deus usa o seu servo ali, naquele púlpito, para trazer a sua palavra. Aquele servo é apenas um instrumento para usar a sua boca. E assim pregar a palavra de Deus. E o azeite que estamos citando aqui é o azeite espiritual. É a nossa vida espiritual. E tentar entender, de uma vez por todas, como nós estamos para chegar até ao encontro do esposo, até o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos tido azeite suficiente para chegar até aquele dia? Como está a nossa vida espiritual diante de Deus? O que faz com que continuemos tendo o azeite, a unção de Deus, é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Está na sua Bíblia essa passagem. A fé faz com que você continue congregando, confiando e tendo a certeza da sua salvação. Quando você deixa de congregar, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de orar e começa a ter participações em coisas seculares, faz com que você se afaste um pouco de Deus. O que faz com que a gente se afaste de Deus? Essa falta do cuidado espiritual. Nós sabemos que estamos no mundo, que estamos nesse mundo, mas como Jesus disse na sua oração ao Senhor Deus, ao respeito dos seus discípulos, que eles estão no mundo, mas não são do mundo. O que significa isso? Nós estamos aqui nesse mundo, mas espiritualmente nós não pertencemos mais a ele, porque nós estamos vivendo o reino de Deus
e a sua justiça. Nós temos que buscar esse reino. E para buscar o reino é necessário viver a palavra de Deus. É necessário ter uma vida no altar. Nós sabemos que existem percalços na vida. Se disser para você que eu não passo por situações complicadas, que não passo por situações difíceis, que eu sou super crente, eu não sou super crente e não existe super crente. Existem crentes que são fiéis a Deus, que buscam todo o tempo viver o Evangelho da graça. Mas nós sabemos que a vida tem situações em que tentam nos derrubar. As tentações desse mundo fazem com que você e eu possamos enfraquecer na fé. Às vezes, você sofre a tentação de dizer palavras que normalmente você não diria. Quando alguém ofende você, quando alguém discute com você, quando alguém vira a cara para você. Às vezes você tem tentações com mulheres. Você é casado, tem sua esposa, mas você não pode ver uma saia na rua que você coloca os seus olhos ali. E você sabe que nós, como cristãos, não podemos agir dessa forma. Somos falhos, somos. Mas temos que obedecer a palavra de Deus. Temos que colocar os nossos olhos em Cristo. E que faz com que a gente não caia em tentação, seja qual o tipo for, até mesmo financeiro, é quando nós vigiamos e oramos. Mateus 26, 41, versículo que eu também gosto muito. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas ali não diz que o espírito está pronto? Ele está pronto e forte enquanto você medita na palavra, enquanto você ora, enquanto você busca a Deus, enquanto você obedece a palavra do Senhor. O espírito está sempre forte, mas a carne fraca sempre será dentro de nós, sempre teremos essa carne fraca, e ela fica mais forte quando nós deixamos de congregar, de orar, de buscar ao Senhor, e principalmente deixar de vigiar. Porque o versículo diz, vigiai, depois fala e orai. Vigiar com os nossos olhos. Tudo que está à sua volta tem que ter vigilância. Seja no casamento, seja nas finanças, seja no trabalho, seja na sua faculdade, na sua escola. Em todo lugar onde nós estamos, temos que vigiar. E temos que colocar essa palavra em primeiro lugar. Porque quando não vigiamos, a carne sim fica mais forte. Aí pecamos contra Deus. Pecamos com os olhos, pecamos com os ouvidos, pecamos com os nossos pés, quando andamos em lugares onde Deus não se agrada. Pecamos com a nossa mente, com pensamentos impuros, com pensamentos ruins. E com o coração, quando temos segundas intenções. Isso acontece quando a carne é mais forte e o espírito se enfraquece. Só que a Bíblia fala que o espírito está pronto. Somos nós que determinamos o rumo das nossas vidas. O Espírito Santo, quando agimos de forma contrária à vontade de Deus, ele nos entristece e traz tristeza para o nosso coração. Significa que estamos agindo de uma forma que Deus não está se agradando. De alguma forma, temos feito coisas que o Senhor não se agrada. E quando você vigia, mesmo você vigiando, ainda existe o risco de você pecar contra Deus. Qualquer brecha que nós damos para a carne, nós pecamos contra Deus. Então é necessário que esse azeite se fortaleça. Ter mais azeite é ter unção, é ter poder de Deus dentro das nossas vidas. Esse azeite faz com que você prossiga cada dia. Cada dia mais você renova o teu azeite quando você dobra os teus joelhos no seu quarto. Mateus capítulo 6 diz isso. E você ora a Deus, fecha a sua porta, você ora a Deus em secreto.
E o Senhor Deus secretamente te ouve e te ajuda e atende a tua oração. Você pede forças para Deus, mas principalmente quando você ora pelos seus inimigos. Quando você ora, você se derrama diante de Deus pelas pessoas que não te querem bem. Quando você ora por as pessoas que não estão nem aí com você. Não devemos agir na carne, porque pela carne nós pegamos raiva das pessoas e queremos até o mal dessas pessoas. São pessoas que até financeiramente estão muito bem e agem pelo poder do dinheiro. E isso mexe com a gente, isso realmente nos perturba. Se você for lá no Salmo 73, o Salmo de Asaf, ali mostra claramente que Asaf, quando olhou ali a prosperidade do ímpio, ele se entristeceu, porque via que ele estava numa condição financeira muito boa, tinha ali o seu belo plano de saúde, tinha ali o seu carro do ano, as suas roupas muito bonitas, as mulheres muito bem trajadas. E ele se entristeceu com isso, porque ele, sendo simples, talvez sendo pobre, olhou para si e disse: como é que pode uma coisa dessa? Eu sirvo ao Senhor, obedeço a sua palavra, mesmo assim, eles estão por cima e eu estou por baixo. Asaf se entristecia com essa situação. Ele não aceitava aquela situação, ele olhava para a situação, fazia comparações da sua vida com a vida do próximo. Até chegou o momento, Deus falou com ele através do seu coração, pela palavra que ele já tinha guardado no seu coração, tinha escondido, como diz o Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mas Asaf ali, ele teve momentos em que ele se achou aquilo tudo injusto. Mas até o momento que Deus, com a palavra que estava escondida no seu coração, mostrou para ele a realidade das coisas. Resumindo, Asaf entendeu que, embora ele não tivesse tanto dinheiro, embora não tivesse tantas oportunidades boas, embora não pudesse ter condições de fazer as suas grandes e belas viagens, embora não tivesse seu carro do ano na sua garagem e nem tivesse um bom salário, ele tinha o que nós podemos ter de mais precioso, que é a palavra de Deus. Aí ele caiu em si e entendeu que, embora os ricos e as pessoas que têm sua condição financeira muito boas, que têm todas as oportunidades aproveitadas, também teriam um fim triste. Com certeza, pessoas soberbas, pessoas que só olham para o seu próprio dinheiro, para o seu bolso, olhando para a sua condição, olhando para o seu belo emprego, seu belo salário, aquele carro na garagem, olhava para essas coisas, viu que tudo estava muito bem, que não precisava de Deus. Mas Asaf era um homem de Deus. Então ele conseguiu enxergar que os ímpios estavam piores do que ele. Materialmente estavam bem, mas espiritualmente estavam mal, prestes a perder a salvação, a oportunidade de salvação, porque olharam para suas vidas materiais. E Asaf estava preparado para ir para o céu no momento que ele deixasse esse mundo. E às vezes nós olhamos para as situações, olhamos para o próximo. E nós devemos orar pelos ricos, devemos orar pelos soberbos, devemos orar pelos pecadores, devemos orar pelos nossos inimigos. E toda vez que você se derrama diante de Deus e coloca o nome de todas as pessoas nas suas orações, significa que mais cedo ou mais tarde, graças às suas orações, graças ao seu esforço, ao desejo de ver a salvação dessas pessoas, essas pessoas também podem se salvar. Porque elas não enxergam como você enxerga.
Então nós devemos dobrar nossos joelhos, orar, ter uma visão espiritual. Isso chama-se também vigilância. Porque oramos a nosso favor, oramos para a nossa saúde, oramos por um bom emprego, pelo bem da nossa família, mas nos esquecemos de orar pelos ímpios, pelas pessoas que ainda não alcançaram a salvação. E Deus se agrada quando você dobra o teu joelho por todas essas pessoas. Você sai mais forte do teu quarto. Você sai poderoso. Você sai cheio da unção. Você começa a cantar louvores no seu quarto. As lágrimas começam a cair. Porque você vigiou. E depois você orou. Você se lembrou deles. Então você vigiou. Não olhou o próximo com o ímpio, para o ímpio, porque pelo tudo que ele tem, pelo tudo que ele é. Mas sim pelo que ele precisa ter e não tem, que é a salvação. Isso é uma das coisas que faz com que você tenha azeite para prosseguir na sua caminhada. Durante a nossa caminhada cristã, nós sempre passamos por percalços, passamos por situações difíceis. Muitos irmãos nessa pandemia perderam seus empregos. Muitos irmãos estão endividados. Muitos irmãos estão doentes. E nós temos que continuar dobrando nossos joelhos para os nossos irmãos. E esses irmãos continuam firmes no Senhor, apesar de tudo que tem passado. Mas também podem estar enfraquecidos. Podem estar não aceitando o que está acontecendo com eles. E às vezes a gente pode se enfraquecer quando olhamos para as situações, quando olhamos para as necessidades, quando olhamos com comparação, como fez Asaf, e você não conseguir compreender. Mas será que tudo isso não está acontecendo para que você se aproxime cada vez mais de Deus? Será que tudo isso está acontecendo não te aproximou mais de Deus? Porque tem gente que se revolta contra o próprio Deus. Não é fácil ser crente. É muito difícil. Mas nós temos sempre a certeza de salvação. Nós sabemos que temos um Deus, Criador dos céus e da terra. Tudo existe por Ele e para Ele. E esse azeite só se mantém quando você se alimenta da palavra com profundidade. É comum, você já deve ter notado, que alguns irmãos, durante o culto, não prestam atenção na palavra que está sendo ministrada. Sempre se distraindo com algumas coisas que estão acontecendo na igreja. Às vezes observam uma criança bonitinha que está na sua frente, fica dando tchauzinho para ela. Ela dá aquele sorrisinho. Às vezes uma olhadinha no Facebook, uma olhadinha no WhatsApp. Às vezes a aparência do irmão, a aparência da irmã. Repara quem canta, repara quem prega, quem ora. Todas essas coisas são fora de foco. Quando você pratica essas coisas dentro da igreja, você está saindo do foco, que é o principal, que é estar no lugar santo, onde ali nós chamamos de casa de oração. É como nós chamamos aqui na Igreja Evangélica da Paz. Nós consideramos a nossa igreja como casa de oração, a casa de Deus, onde Deus fala. Quando você pratica essas coisas durante o culto, significa que você já perdeu o melhor. E não tem mais condições de você sair da igreja alimentado e cheio do Espírito Santo. Porque essas coisas não permitem que você entenda o que Deus está falando. Tem pessoas que vão para a igreja,
mas elas estão muito bem financeiramente, parece que não precisa de nada, dá o seu dízimo todo mês, dá a sua oferta, talvez achando que é o suficiente. Mas no capítulo 18 de Lucas, quando fala ali do fariseu lá e do publicano, ali diz ali que esse fariseu dava os seus dízimos de tudo quanto possuía. Era um cristão que tinha tudo do bom e do melhor, mas achava e se garantia que ser dizimista e ser um cristão era o suficiente. Ainda observava o próximo, o pobre, o publicano. Senhor, ainda bem que eu não sou nem como esse publicano, pecador. Julgava o seu próximo. E às vezes nós estamos correndo o risco de julgar o nosso próximo dentro da casa de Deus. Por causa disso, por causa daquilo. A palavra já foi, você já perdeu. Foi um dia perdido, um culto perdido para você. Você não vai recuperar mais esse dia. Você vai precisar dobrar os seus joelhos, pedir perdão a Deus, porque você não estava focado na palavra. E quando o homem de Deus prega, nós temos que ter ouvidos espirituais atentos, porque Deus está falando. Deus está falando através da oração, Deus está falando através dos louvores, Deus fala através dos testemunhos, Deus fala através da sua palavra. E você se distrai. Essa distração fez com que você perdesse o foco. Essa distração fez com que você perdesse a oportunidade de ser alimentado com a palavra de Deus. Não pode mais ser recuperada. É uma pessoa, um culto perdido para você. Você sai da igreja, cumprimenta os irmãos e parece que está tudo normal. Só que Deus falou naquele culto que você perdeu a oportunidade de ouvir com ouvidos espirituais. Você pode passar por uma situação em que aquela palavra poderia ter falado com você como falou, mas você não ouviu com ouvidos espirituais, ouviu com ouvidos carnais. Entrou pela esquerda e saiu pela direita. Aí você passa uma situação em que Deus falou justamente a respeito dessa situação que você pode estar passando, o que vai passar. E você não sabe o que fazer. Quando prestamos atenção na palavra que o pregador nos traz, quando nós nos focamos no que a palavra sai do púlpito, nosso coração é preenchido com amor, com graça. E Deus sabe, já te fala a respeito que você vai ter a sua vitória, a respeito de alguma situação, ou que você deve estar preparado para passar certas situações. Deus fala com muita profundidade. Tem uma passagem aqui de Mateus capítulo 13, no versículo 18 até o 23, fala da palavra do semeador, onde a palavra de Deus cai no seu coração. Veja como está o seu coração e veja se você se encontra em uma dessas situações. Mateus 13, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Em qual dessas situações você tem passado, já passou dentro da casa de Deus? Será que a tristeza, a angústia, a sedução pelas riquezas, que é a sua conta bancária, muito boa, que você não deve para ninguém, ou as pessoas te devem? Será que os problemas são mais fortes do que a palavra de Deus? Só tem uma forma de você sair da igreja preenchido com a palavra com profundidade. É o que diz aqui no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Somente quem está na igreja ouve a palavra e sai contente porque Deus falou com ela, sai cantando louvores da igreja, vai cantando louvor no caminho, chega em casa feliz, seu coração está preenchido com a palavra, ela se sente forte. É o poder da palavra que fortalece o nosso coração. Tudo depende de como você ouve para que seu coração seja preenchido. Você pode ouvir uma palavra e não entender nada. Você pode ouvir uma palavra, se agradar um pouco, aí depois você se entristece. Alguém pode perguntar para você: o que Deus falou hoje? Qual foi a passagem da Bíblia que Deus falou no púlpito hoje? Aí você tenta lembrar qual foi a passagem que Deus usou o seu pregador, o seu evangelista, e você não lembra. Foi tão boa assim que você não consegue lembrar o que Deus falou? Você apenas está contente, mas não sabe, não entende por quê? Quando Deus fala com profundidade, o servo de Deus sai preenchido com a palavra de Deus, essa palavra dura a semana inteira e vai indo. Porque todo dia ele ora, todo dia ele dobra os seus joelhos, ele clama a Deus. E a palavra de domingo, a palavra de terça, a palavra de quarta, de quinta, seja qual for o dia do culto na sua igreja, se ela preencheu teu coração, se caiu em boa terra, significa que houve transformação. Quando Deus fala com profundidade, você aceita, você entende tudo o que Deus falou ao teu coração, pode ter certeza de uma coisa: se você precisava de cura, você pode ter a cura. Se você precisava de um emprego, você pode alcançar o seu emprego. Se você precisava de ânimo, você pode ter uma semana super animada, que a palavra preenche o coração com profundidade. Se você precisava de libertação de alguma área da sua vida, você pode ser liberto. Se faltou o perdão para você perdoar alguém, você pode sair com o coração cheio da alegria de perdoar alguém. E você perdoa. Eu posso dizer porque eu já passei por isso. Já passei por várias dessas situações. Quando você não sai preenchido com a palavra, significa que teu azeite está acabando. Você apenas congrega, frequenta a igreja, toca instrumentos, canta, prega, trabalha na igreja. Você é um obreiro do Senhor, está lá apenas por isso. Não quer dizer que você vai sair dali preenchido. Porque Deus, quando fala com profundidade, Ele fala em primeiro lugar com o pregador da palavra. Porque quando o pregador da palavra está cheio do Espírito Santo, da palavra que ele estudou, do tempo que ele perdeu ali, deixou de fazer certas coisas,
para se aprofundar na palavra, porque ele tinha uma responsabilidade de pregar. Então Deus fala primeiro com ele. Que se Deus fala primeiro com ele, pode ter certeza de uma coisa: sai fogo daqueles microfones. Deus fala com muita profundidade com quem prega. E se esse pregador realmente estava cheio de Espírito Santo, pode ter certeza que Deus vai usar com muita profundidade e com muita unção a boca deste pregador. E quem vai ouvir vai se alimentar com o poder da palavra de Deus. E o que é sentir uma palavra com profundidade? Se você for ali no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja a profundidade da palavra de Deus. É dessa forma que você sai preenchido com o poder de Deus. Quando você realmente sai cheio de Espírito Santo, que você está muito bem, que você se sente forte. Talvez você saia até curado do lugar, curado de doenças, enfermidades, e curado da alma abatida, alma triste, que está triste por alguma situação. Você sai liberto de todas essas coisas, porque a palavra entrou com profundidade. E somente o Espírito Santo pode fazer com que a palavra chegue dessa forma. Esse é que recebeu a palavra em boa terra. Nós achamos que conhecemos o nosso coração. Nós conhecemos o nosso coração de forma rasa. Nós apenas achamos que conhecemos. Mas só tem um que conhece nosso coração com profundidade. Tanto é que aqui Hebreus 4,12 fala realmente como é que a palavra atinge nosso coração. Nós não temos o conhecimento da tamanha profundidade que nós acabamos de ler. Que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você acha que conhece o coração? Você já deve ter ouvido falar em algumas situações, através da televisão, dos jornais, ou até de pessoas conhecidas, que algumas pessoas tomaram atitudes que normalmente não tomariam. Pessoas que do nada, consideradas pacatas, por um motivo qualquer, sai uma profunda agressão, sai palavras de baixo calão, palavrões, começa a agir com discórdia. E você diz, mas ele não é assim. Ele nunca fez isso. Quando agimos assim, agimos por impulso, dependendo do que ouvimos ou vemos. Eu já conheci caso de um amigo em que a sua esposa adulterou contra ele. E ele pegou esse adultério. Ele poderia ter agido das piores formas. E o detalhe, ele nem é crente. Não é cristão, não é evangélico, como as pessoas rotulam. Ele simplesmente poderia ter agido de forma bastante drástica. Poderia ter uma tragédia. Teve ali o seu momento de discussão, é claro, mas ele saiu, pediu para ir embora de casa, mas ele tinha um filho, ela permaneceu na casa, ele foi embora e foi viver a sua vida. Começou a dar ali a sua pensão,
E ao invés de ficar se magoando, vivendo aquela tristeza, aquela angústia, ele foi estudar. Começou a fazer curso técnico, depois fez faculdade, se aperfeiçoou no seu ramo. Hoje é um homem muito bem formado e ele está muito mais distante do que estava da sua esposa. A sua esposa tem o que para dizer para o seu filho? Esse não é seu pai, é seu padrasto. E esse homem que adulterou e essa esposa, um dia a fatura vem. E vão ter que pagar por isso. Porque o adultério é um crime grave diante de Deus. Mas ele agiu da forma contrária. Ele cresceu com tudo que aconteceu. Ele poderia ter atirado, matado, poderia ter brigado, ir para cima das pessoas. Coisas grandes ali poderiam ter acontecido. Tragédia poderia ter acontecido. E nem crente é. E nós que somos cristãos? Será que, dependendo da situação, vamos agir com brutalidade, vamos falar palavrões, vamos brigar, vamos para cima? Ou vamos agir como Jesus disse? Se baterem uma face, oferece a outra. Se pedir ande um caminho, ande dois. Olha só os ensinamentos. São coisas que saem do púlpito. O pregador está pregando, está trazendo a palavra. Nosso coração é enganoso, como diz Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 9 e versículo 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha aqui. Está perguntando, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Somente o Todo-Poderoso Deus conhece o meu e o seu coração, porque foi Ele que nos fez. Foi Ele que criou Adão e Eva. Tudo que existiu em Adão e Eva existe em nós. Por causa do pecado de Adão e Eva, perdemos a oportunidade de termos um crescimento na terra de famílias crentes, de famílias totalmente obedientes a Deus, sem qualquer espírito de malícia e de pecado, vivendo uma vida que agradava a Deus. Mas por causa do pecado de uma pessoa, que foi a sua esposa Eva, Adão caiu nessa armadilha, comeram do fruto proibido, por isso os olhos do pecado se abriram e a maldade entrou no coração. Mas Deus falou para não tocar naquela árvore, não tocar naquele fruto. O problema é a obediência. Nós todos temos a oportunidade de fazer o que quiser das nossas vidas. Em Coríntios fala, tudo me é lícito. Mas também diz ali, mas nem tudo me convém. As nossas atitudes podem acontecer todos os dias de formas diferentes. Mas se você estiver coberto com a palavra de Deus, com a unção de Deus, se você for um homem de oração, seu coração está preenchido, como Hebreus 4:12, que nós lemos agora há pouco. Você não conhece o coração, eu não conheço meu coração, eu não sei do que eu sou capaz. Nós não sabemos do que somos capazes. Em algumas atitudes, saímos do sério, ficamos aborrecidos, até brigamos. Nós somos falhos. Isso acontece no nosso meio. Não é hipocrisia, não, isso acontece. Quantos casos nós soubemos que de irmãos que adulteraram, de irmãos que brigaram, irmãos que não falam com outros irmãos, sai até da igreja e vai para outra porque não aguenta mais as discórdias. Porque se permanecer naquele lugar, a tendência é piorar. E acaba indo para outra igreja.
Mas será que se houvesse uma compreensão das duas partes, preenchida com a palavra de Deus, teria essa necessidade? Por que não houve o perdão? Por que não houve uma conciliação? Um reconhecimento que errou, que pecou, que está arrependido? Porque uma das partes pode não agir dessa forma correta, mesmo que uma queira. Mas se a outra não quiser, não terá paz. Nosso coração é enganoso. Nosso coração muitas vezes é faccioso. Não estamos livres de pecar contra Deus com diversas formas. Então, quando você preenche a sua vida com azeite, com a palavra de Deus, a tendência é que você chegue até o final, até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, com as suas vasilhas cheias. Nós percebemos ali, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que as 5 prudentes tinham azeite em suas vasilhas para colocar em suas lâmpadas, para dar continuidade no caminho. Mas as 5 loucas não tinham azeite para dar continuidade. Pararam no meio do caminho. Aí quem chegou ao final do caminho foram as 5 virgens prudentes. Elas tinham azeite para continuar. A palavra de Deus estava nelas. Por isso elas tinham condições de continuar a sua vida espiritual. A palavra estava preenchendo seu coração, então elas tinham condições de continuar. Temos que fazer aquela análise espiritual e perguntar para nós mesmos: como estão as nossas lâmpadas? Como está a sua lâmpada? Tem azeite suficiente para conseguir ir até o final? Deu uma paradinha, o negócio ficou difícil, tal, o negócio apertou, mas você tinha mais azeite na vasilha para continuar a sua vida espiritual? Ou será que a sua lâmpada já está acabando o azeite, ou já acabou o azeite, você teve que dar uma parada e não consegue caminhar mais? Tudo depende de como anda o nosso azeite. Quando entramos na casa de Deus, tem uma palavra que nós lemos muito aqui na igreja, através do pastor Natanael Rinaldi Filho, que está em Eclesiastes 5:1. Também o pastor Natanael Pai, falecido pastor, também tinha o costume de dizer essa palavra. Eclesiastes 5, versículo 1. Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o teu pé, quando entrar na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. Quando você entra na casa de Deus com desejo de ouvir, você foi lá para ouvir a voz de Deus. Você foi cultuar a Deus. Você foi buscar a presença de Deus. Você foi procurar ser cheio de Espírito Santo. Se alimentar a palavra significa que você guardou o teu pé para entrar na casa de Deus. Guardar o pé significa você deixar tudo para fora. É você se inclinar totalmente às coisas espirituais. É você estar focado no que Deus quer falar e você tem o desejo de ouvir. As coisas da sua vida, a tua situação, seja ela qual for, fica do lado de fora. Você tem preocupação somente em adorar. Aleluia. João 4, versículo 23, diz ali que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem entra na casa de Deus nessa situação, nesse intuito, com esse foco, sai dali preenchido com a palavra do Todo-Poderoso Deus. Aleluia.
Mas quando você vai para a casa de Deus, não se foca, se distrai, você está apenas ali oferecendo sacrifícios de tolos. Você apenas acha que está agradando a Deus, só porque você está lá. Mas o seu coração não está lá. O coração espiritual está fora da igreja. É impossível que Deus fale com profundidade no coração de uma pessoa que não atenta para a palavra pregada no púlpito. Se você quer sair ali preenchido com a palavra de Deus, então guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Seja na Igreja Evangélica da Paz, seja na Assembleia de Deus, seja na Batista, Brasil para Cristo, seja em qualquer igreja cristã séria, você precisa entrar focado na palavra de Deus. Você precisa sentir o desejo. Eu quero somente ouvir a palavra de Deus. Eu vim aqui para adorar o Senhor. Aleluia. Para render graças ao nosso Deus. Para engrandecer o nome de Deus, do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Para poder dizer na hora do louvor, Jesus, eu te amo, glórias a teu nome. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Essas coisas não saem da nossa boca de qualquer jeito. E às vezes dizemos palavras como essa porque os outros estão falando. Mas o teu coração não está focado. Não cultuar a Deus em espírito e em verdade significa estar fazendo sacrifícios de tolos. E é isso que está acontecendo com você. Se você não se lembra nem o que Deus falou, nem de onde veio a palavra, você ofereceu sacrifício de tolos, você marcou paz, você perdeu tempo. As pessoas de fora não sabem que você está com esse coração. Vão te dar a paz do Senhor, vão querer te abraçar, vão dizer, boa semana, irmão. Deus abençoe. Aí você vai falar amém. Mas esse amém sem profundidade. Enquanto o outro que desejou tudo de bom para você, saiu dali preenchido com o Evangelho. Glória a Deus. Me lembra também uma passagem que fala a respeito de Moisés, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, do 1 ao 5. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho através do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés. Em outra tradução fala sandálias. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Moisés focado em querer entender como que uma sarça podia ter todo aquele fogaréu sobre ela, totalmente encoberta por fogo, e essa sarça não se consumir. Ele, curioso, quis saber do que significava aquilo. É uma visão que ele jamais esperava ver. Ele estava apenas ali, apacentando o gado do seu sogro Jetro.
Apenas isso. Quando ele viu aquela cena totalmente incomum, que chegar perto para ver. Só que aquele lugar ali é um lugar santo. Não é qualquer um que entra ali. Ele foi escolhido para poder falar com Deus ali. Já era propósito de Deus falar com Moisés, porque ele seria o libertador do povo hebreu do Egito. Mas quando chegou mais próximo, Deus falou: peraí, não se aproxime. Esse lugar aqui é santo. Tira os teus sapatos primeiro. Lugar santo é a nossa igreja. Os instrumentos que existem lá, que os irmãos tocam, que cantam, microfones, são todos eles consagrados ao Senhor. O púlpito é consagrado ao Senhor. Não se fala de política nesse lugar. Não se fala de filmes, de coisas assim. É um lugar totalmente consagrado ao Senhor. É um lugar santo. É dali que sai a palavra de salvação. É dali que sai a palavra de libertação. É dali que sai a palavra de cura. E Deus quer falar com você. A palavra sai dali. Então nós precisamos tirar os nossos sapatos. Guardar o nosso pé. Tudo ali é consagrado ao Senhor. Ai daquele que usa os instrumentos da casa de Deus para coisas seculares. Ai daquele que usa o microfone da igreja no púlpito para cantar ou para pregar, para ficar falando de política ou de coisas humanas. Ai daquele. Me lembro uma vez que Esdras, escriba e também sacerdote, foi levar a palavra para o povo judeu, povo hebreu, que havia saído ali da Babilônia, e muitos ali não entendiam mais a linguagem hebreia, porque já estavam acostumados com o dialeto da Babilônia, o sotaque, a língua. Quando foram libertos, Esdras pediu que fizesse um púlpito de madeira para trazer a palavra para os judeus, para os hebreus. E ali, quando ele começou a ler a palavra, no final, se você for ver ali, e parece que Neemias capítulo 8, se eu não estou enganado, fala que houve uma grande alegria, uma festa, que Deus falou com profundidade, através daqueles levitas que transmitiam a palavra e traduziam a palavra, porque existiam muitos ali que não entendiam mais a linguagem dos hebreus. Eles viveram com a linguagem dos caldeus, onde dali saiu o aramaico. Houve grande festa, um gozo tremendo. As pessoas, depois que ouviram, parece que se abraçavam. Queriam fazer bolos, porções, festa, porque se alegraram com a palavra que saiu daquele púlpito. Aquele púlpito, diz ali a palavra de Hebreus, capítulo 8 de Neemias, se não estou enganado, você vê depois aí, diz ali que era um lugar, que era um púlpito preparado para esse fim. Ele foi usado para pregar a palavra de Deus. Púlpito da casa de Deus não pode de maneira alguma ser usado para qualquer coisa secular. Púlpito consagrado é para falar somente de coisas santas, para falar somente de coisas do nosso Deus, coisas do reino. Existem igrejas que têm conhecimento que usaram o púlpito para políticas, para política. Pessoas foram eleitas devido a pregações, nem pregações foram, para um chamamento para falar de política. O púlpito foi feito para falar de política naquele momento. E pode ter certeza de uma coisa, Deus não está nesse negócio. É impossível que o santo esteja unido com o profano.
Deus falou e fala através do púlpito e vai continuar falando até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Até lá, nós estamos nos alimentando de azeite. Não permita que as coisas desse mundo, que as angústias, não se ofenda quando a palavra fala com você. Quando a palavra fala com você e você se sente ofendido, é porque Deus está te corrigindo. Se você tem dúvida disso, leia ali Hebreus capítulo 12, que fala claramente a respeito dessa passagem, do que eu quero dizer. Leia em casa Hebreus capítulo 12. Fala a respeito justamente da correção. Deus corrige aqueles a quem ama. Talvez você se sinta ofendido quando Deus falou alguma coisa, você entendeu mal. Talvez você tenha parado porque sentiu angústia. A angústia te parou. A tristeza te parou. A falta de ânimo te parou. O dinheiro te parou. Talvez porque você não foi curado ainda, você está parado. Talvez porque você não conseguiu um emprego, você está parado. Mas nós somos militantes, nós somos soldados de Jesus, soldados de Cristo. E o soldado não para. Ele até é combatido. Soldado é combatido. Mas ele continua a sua guerra, a sua luta. Às vezes ele perde uma batalha. Mas ele continua na guerra. Até a volta do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ainda estar numa guerra espiritual. Principalmente nos dias de hoje. Dias difíceis, complicados. Se você tiver azeite suficiente, você vai passar por essas situações e vai continuar. Essa é a sobra da vasilha. É a sobra do azeite. Está acabando o azeite? Pega da vasilha, coloca mais. E continua. Vai continuando. Foi combatido, ameaçou parar, coloca mais na vasilha. Coloca mais azeite na vasilha. Pega a vasilha e coloca na lâmpada. E continua. Não olha para trás. Não deixa as coisas desse mundo te seduzirem de alguma forma que você venha parar. Sempre vai para a casa de Deus com o intuito de ouvir a voz de Deus, de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Buscar a Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma e espírito. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós ainda temos condições de continuar. Você está vivo, não está? Se você está vivo, com certeza você vai continuar. Você tem condições de continuar. Então se alimente mais da palavra, lê a Bíblia. Quer falar com Deus? Dobra os teus joelhos e fala com Deus em oração. Quer ver Deus responder a tua oração? Abra a sua Bíblia e leia. Deus vai falar contigo através da sua palavra. E você vai sair preenchido com a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E você vai conseguir prosseguir. Aos trancos e barrancos às vezes, mas você vai conseguir. Tudo que você precisa é continuar. Você foi combatido, a batalha está perdida, mas a guerra não. Você tem muitas vitórias para conseguir ainda na vida. Principalmente a vitória da salvação. Não fique esperando. Eu vou ler a Bíblia agora porque Jesus vai voltar agora a qualquer momento. Não. Nós sabemos que ele vai voltar. Isso é uma certeza. É a maior verdade que você pode ter no seu coração, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas se você quiser fazer parte dessa igreja, você precisa continuar. E para continuar, é necessário sacrifício. Sacrifício de você não ter, no sentido de você não ter forças para orar, não ter forças para ler a Bíblia, não ter força para a igreja. Mas você coloca no seu coração, Deus falou comigo, eu vou na igreja sim, mesmo sem vontade eu vou.
E aos poucos eu vou melhorando, eu vou buscando, eu vou orando, vou lendo a Bíblia, vou estudar a palavra. E Deus vai te renovar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto ao teu Deus, e o teu Deus secretamente te ouvirá, e te atenderá, responderá a tua oração. Pode ter certeza disso. Talvez você tenha orado por alguma coisa que Deus não quer para você. Você precisa perguntar se é a vontade de Deus. Senhor, faça-se a tua vontade. Jesus disse isso certa vez. Se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. O próprio Jesus disse isso. Se Jesus disse isso, quem somos nós para falarmos diferente? A oportunidade ainda está aberta. Não desista. Preencha a sua lâmpada com mais azeite. Estoque azeite na sua vasilha. O azeite está acabando, pegue da sua vasilha e coloque mais azeite na sua lâmpada. E prossiga para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Seja pelo arrebatamento ou seja pela morte. Você pode ser um daqueles que vão encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Pode ser um daqueles que morreram e vão ressuscitar para a glória de Deus, a encontrar com Jesus nos ares. Ou você pode ser um daqueles que será arrebatado de uma hora para outra. Arrebatado quer dizer sequestrado, arrancado, tirado. Nós podemos estar em qualquer uma dessas situações. O mais importante é ter azeite para estar em qualquer uma dessas situações. A salvação custou um preço muito caro. O sangue do Senhor Jesus Cristo. E graças ao sangue derramado pelo Senhor Jesus, é que nós temos a oportunidade de perdão dos nossos pecados, arrependimento. Todos os dias peça a Deus que a unção de Deus seja sobre você. Todos os dias se arrependa. Glória a Deus, aleluia. Todos os dias se arrependa. Todos os dias clame a Deus pelo perdão dos seus pecados. Talvez na hora da oração você não se lembre de nenhum pecado, porque você tem dobrado os seus joelhos, você tem clamado. Mas a palavra de Deus nos diz que pode existir até pecados ocultos, que você não se lembre. E Deus perdoa todos, independente de você lembrar ou não. Basta que você abra o seu coração, se arrependa e busque o perdão de Deus. Busque forças. Se você pecou contra Deus e isso está te impedindo de prosseguir, peça perdão a Deus, se corrija. Se humilhe diante de Deus, você vai receber um renovo, uma unção, um poder muito grande. Forças para continuar. Porque todos nós somos pecadores. Só que nós somos pecadores penitentes. Que aceitam que somos pecadores. Tem aqueles pecadores que são impenitentes. Que não aceitam que é pecador. Para a glória de Deus, nós terminamos essa palavra. Mas fica aqui um pedido para você e para mim mesmo. Se derrame diante de Deus. Busque a Deus enquanto pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Enche as suas vasilhas. E das vasilhas coloque azeite nas suas lâmpadas. Nas nossas lâmpadas. Porque precisamos prosseguir para o alvo. O alvo é o Senhor Jesus Cristo. A quem nós devemos toda a honra e toda a glória ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Subiu aos céus, mas Ele está conosco através do seu Santo Espírito. Nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Ele está em mim e em você. Então temos que usar isso a nosso favor. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar para terminar. Santo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e glorifique e exalte o teu santo nome poderoso, Senhor.
Para a glória do teu nome, Senhor Deus, a tua palavra foi exposta aqui, Senhor. Ajuda o teu servo, meu Deus, a tua serva que se sente fraco, com pouco azeite. Enche, meu Deus, as vasilhas, meu Deus, do teu servo e da tua serva, Senhor, para que sempre tenha azeite para colocar em suas lâmpadas, para colocar em suas vidas. É a tua palavra, meu Deus, que preenche nosso coração. Que possamos, ó Deus, enxergar a igreja como casa de oração, lugar santo e consagrado a Ti, para que possamos entrar e buscar a Tua face em espírito e em verdade. E sair dali, Senhor, alimentados com a Tua palavra. Glórias ao Teu nome, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, que se sente fraco, porque estamos vivendo tempos muito difíceis. Pessoas que perderam seus parentes, maridos, esposas, filhos, filhas, pai, mãe. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja. Ajuda, meu Deus, a Tua igreja a prosseguir para o alvo. Em nome de Jesus, Senhor, te peço, em nome de Jesus, Senhor, eu também já te agradeço, Pai. Amém.